E Pedro, depois de toda essa trajetória profissional, a gente chega a um momento que mudou a sua vida, que transformou a sua vida e transformou a sua carreira também. Você estava no comando da Azul, a empresa estava crescendo, mas em 2011 você sofreu um acidente que mudou a sua vida e que mudou a sua forma de trabalhar também. Como que foi esse acidente? Como que isso aconteceu para você? Esse acidente tem uma coisa muito particular. Eu tinha me tocado que eu tinha trabalhado mais horas que eu poderia ter ficado com a minha família. Poderia ter trabalhado uns 15% menos, que não ia mudar muito as coisas. E foi uma retomada que foi construir um sítio com casa de uma log home com madeira redonda, no meio do mato. Tudo que eu queria era pedalar, andar a cavalo e fazer trilhas em lugares legais. E isso com os filhos. E isso com a minha mulher. E esse fim de semana foi um fim de semana em novembro, que era um feriado. Eu tinha construído uma cocheira, 2 cocheiras bem grandes, que eu queria ter de 2 a 3 cavalos, porque uma poderia ser dividida para os cavalos passarem a noite, 2 cavalos. Tive o primeiro fim de semana com um cavalo emprestado por um amigo para eu testar o cavalo. O cavalo se chamava Dólar. É mesmo? É, muito bom. Queria que esse cavalo rendesse muito. E era um manga larga machador impressionante. O fim de semana, o primeiro fim de semana que nós fomos cavalgar, eu e Celso Nogueira, amigo de Joanópolis, quase deu problema. O cavalo do Celso, o cavalo inteiro, mudou de piso e jogou o Celso no chão. E o fim de semana que eu caí, nós falamos um para o outro. Vamos fazer uma coisa, vamos devagarinho, sem galopar, sem cansar muito o cavalo. Vamos deixar a rédea frouxa e os bichinhos vão. E ele pegou o cavalo da charrete da mulher dele. Isso visitando vários colegas de sítios e fazendeiros para criar o PACA, né, o passeio a cavalo. Todo sábado, todo domingo. Era uma iniciativa que vocês queriam construir ali, né? Construir, porque esse grupo já tinha existido em outras épocas, eu queria construir. E aquela história termina na casa do Pedro, aí todo mundo come churrasco, bebe cerveja depois. E na volta, voltando para casa para almoçar, eu já estava em cima do cavalo e vi um problema aqui no arriamento da cara do cavalo. Desci, fui arrumei. Na hora que eu subi, eu tive uma falta de oxigenação no cérebro e caí de 1,70 m, mais esse metro que eu devo ter aqui da cintura para cima, caí de 2 metros sem defesa alguma no chão. E tive um esmagamento da medula. Então, na época, eu era um tetraplégico, fiquei 45 dias no hospital, no Sírio-Libanês. Só não fiquei mais porque eu enchi tanto o saco dos meus médicos. Falei, cara, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais aqui, eu estou bem. E fui embora para casa no dia 24 de dezembro. E aí começou
Uma nova startup. Foi uma nova startup, o meu quarto startup, que um quase estranho chegar em casa e ter uma relação direta com 17 pessoas, né? Mulher, filhos, a cozinheira, a faxineira e os técnicos que cuidavam de mim, que eram 4 técnicos, mais os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque eu tinha no pé, o dedão do pé esquerdo mexia desde o primeiro dia. E aquilo para os médicos era uma coisa que todos eles apostavam que eu ia voltar, inclusive os mais experientes. Calma que você vai voltar. Mas esse negócio tem uma coisa que é verdadeira. O que você ganha em 2 anos é o que você vai ter. Da recuperação. Da recuperação. O que você recupera em 2 anos. O que você recupera em 2 anos, 2 anos um pouquinho para lá e para cá, é o que você recuperou. O resto é manutenção. E eu fui contra muita dessa lógica, porque eu me submetia. Por exemplo, eu tinha que ficar com esses braços retos, amarrados numa barra de madeira e deixar o braço cair para soltar toda a musculatura lateral da escápula, que isso foi feito durante muito tempo no tablado, mas teve uma hora que eu tive, não, eu vou amarrar uns moitões de barco, usar cabo e vou me estender. E eu me responsabilizo, pode gravar que eu me responsabilizo. Então, isso é um exemplo. Eu me submeti a coisas como essa, que me causavam muita dor, mas me faziam ter mais conforto. Você está vendo que eu estou mexendo a mão. Essa mão aqui é a mão que toca um iPhone e um iPad. Sem essa mão eu teria que usar os olhos, que tem um problema que eu já fiz o teste e não consigo. Então, esse quarto startup não foi, voltou para casa, tem dinheiro no caixinha. Isso não era uma verdade. Eu tive que fazer o mesmo trabalho que eu faria numa empresa, tive que fazer em casa. Todos os meus aborrecimentos, quando eu ficava doido, que a cabeça perfeita e um corpo imperfeito. Corpo que não responde. Que não responde, até hoje é assim. Então, esses movimentos que vocês estão me vendo, de ombro, de braço, que eu consigo mexer, foram conquistas minhas depois do 2º ano. Trabalho duro de fisioterapia. E já faz 14 anos. 14 anos. E não dá para parar. Porque se você parar, você entorta. A perna cruza uma com a outra. Você vai regredindo novamente, que o corpo, quanto mais você usa, mais flexível ele é, etc, etc. Então essa foi uma jornada longa, difícil. Antigamente eu tomava um banho, escovava o dente, estava descendo para tomar um café em 5 minutos. Agora eu estava gastando 1 hora. Então, e gasto até hoje 1 hora para fazer todo o processo. Então, esse quarto startup, mas teve uma coisa muito boa, que eu comecei a refletir muito para trás. Eu tinha muita maturidade e experiência para refletir o para trás e para trazer para frente alguma coisa que eu pudesse realizar sem tirar muito mais do que eu podia dar. Eu posso dar muito pouco. De 9 a 1h30, 2 horas da tarde, eu trabalho no ritmo de executivo. Eu e Jonathan, meu assistente, trabalhamos num ritmo executivo. 2 horas da tarde em diante,
eu faço as minhas ligações e 5 horas eu estou parando, que para um executivo é cedo, mas eu posso me dar esse prazer de parar às 5 da tarde. Então, esse quarto startup foi lento, difícil e árduo. Mas é a outra coisa que valeu a pena, foi que eu comecei a conhecer mais os meus filhos, que eu conhecia menos do que eu gostaria, porque eu já falei o porquê, e ver que meninos maravilhosos eu criei. Criei para o mundo, e eles são do mundo. E fortaleci a minha relação com a minha mulher. Somos casados fazemos esse maio agora, 41 anos de casado. Eu ia falar, não pode errar esse número aí. Não, 41 de casados. E nada mudou do primeiro dia que a gente estava na igreja, lotando a caristia de amigos para pegar aqueles bolinhos com doce de leite. O bem casado. O bem casado. Era mais ou menos uns 700 pessoas. Uau, uma grande festa. Numa sacristia. Fila de cumprimento, a galera lá atrás falando, pô, vamos embora. São os caras do meu pai, são os caras da... Então não tinha jeito, são pais do meu sogro, da minha sogra. Então esse foi o meu quarto startup. Mas não foi a última, que tem um grupo Solon também, certo? Certo. Não foi o último. Ainda tem um quinto, eu nem tinha feito essa conta direito. Eu, Rodrigo Fisman, Patrícia Stiller e Alexandra Mitai abrimos esse grupo, cujo propósito era o mercado de empresas pequenas que operam de 30 a 300 milhões de reais, ou seja, empresas que estejam nesse range e que tenham um desempenho acelerado. Porque você pode ter uma padaria que botaram gestão numa padaria, você pode abrir N padarias no Sudeste, de forma estruturada. Então, essa era o nosso negócio. E esse grupo nós investimos em 2018 e ele está indo muito bem, obrigado, no mercado financeiro, e eu participo hoje nele como um conselheiro convidado. Ou seja, uma orelhada para saber se as coisas estão no caminho certo, no caminho errado. E quando empresas vão entrando no grupo, eu sou sempre consultado para conhecer os CEOs, toda a equipe, para também trazer a decisão boa para dentro de casa. Então, essa é a minha função dentro do grupo. Mas além dessas startups todas, você também desenvolveu outros papéis depois dessa mudança de vida. Você virou um escritor e também virou um palestrante, certo? Como que você divide seu tempo entre todas essas funções? A palestra, ela veio de uma forma natural, porque para lançar Azul, eu fiz trocentas palestras pelo interior de São Paulo inteiro, porque nós começamos por Campinas. A gente não queria brigar com Congonhas, porque Congonhas estava esgotado os slots, e nós íamos lançar em Campinas a companhia e íamos brigar pelo segundo mercado brasileiro, que eles não estavam lá. E foi um longo trabalho, né? Toda semana eu saía para o interior do estado, 100, 150 quilômetros, para falar com o prefeito, com os vereadores, e com quem tivesse que falar, e fazia à noite
palestras em universidades, que nunca tinham voado, pessoas que não tinham nem renda. Mas falei, como nosso propósito era ser low cost, low fare, a gente acreditava que ia conseguir ser isso, valia falar a pena com essa turma. Então eu fiz palestra até em lençol. Cadê a tela? A tela quebrou e penou. Abria-se um lençol e fazia apresentação com a imagem no lençol. Bom, em 2014, portanto, 3 anos depois do meu acidente, lembrando que ele foi em novembro de 2011, eu falei, poxa, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Naquela época eu estava ruim. Né? Eu não posso ser nada na aviação, porque não faz sentido eu ter criado a Azul e ir para o conselho da Gol ou da TAM. Não fazia nenhum sentido. Então vou voltar para o varejo. E aí o primeiro passo eu tentei ser consultor. E foi uma tarefa que eu não conseguia tocar, porque o corpo não deixava. Ia para o interior de Santa Catarina, isso era um esforço brutal, como até hoje é um esforço brutal viajar. E nesse tipo de trabalho, você tinha que se envolver muito com a massa, sabe? Tinha que pegar a massa, amassar a massa, fazer os novos modelos. Encontrava CEOs que você falava, cara, esses caras não funcionam. Vamos fazer um câmbio nisso. Ah, mas ele está aqui há 25 anos. Tá bom. Você dava a consultoria e o cliente às vezes não aceitava. Não então aceitava. Aí isso me cansou. Eu falei, não é por aqui. Aí eu fui, então eu já tinha largado o palestrante. Fui em 2014 o palestrante mais procurado e ainda sou entre os 9 palestrantes mais procurados do Brasil. Então a palestra teve vida própria, a gente foi aprendendo a trabalhar com esse mundo. Trouxe Maria Cândida, a sua filha, minha filha, para me ajudar a fazer e tocar a estratégia desse relacionamento que não é só físico, é digital. Sim. E cada vez mais digital. Então ela está à frente dessa área e trouxe o Jonathan para ser o meu assistente, que é um jovem da dinastia Z, que é muito rápido, muito ágil, e eu estou ensinando a ele um monte de truques que ele ia demorar muito para saber como dentro de uma empresa. Então, vocês aprendem um com o outro. Aprendemos um com o outro, ele critica o que tem que criticar, que foi sempre meu estilo, né? Tá com os ouvidos sempre abertos e disponível. Sempre aberto, disponível e com o ego no bolso. E o bolso tem que estar furado para o ego cair no chão. Porque CEO, presidente que tem o ego fora do bolso, deve ter uma empresa muito travada para o seu desenvolvimento. Então, é um líder do chicote, faça quem pode. Manda quem pode. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Essas empresas estão com problema. Então foi esse. Eu estou em que startup? Eu já devo estar no. E depois passei para a mentoria, para o mentoring. Que é uma coisa que é natural para você? Que é natural. Eu, como vivi em indústrias, como eu vivi em varejo, e varejo de moda, que é um dos varejos mais sofisticados que existe, e trabalhei na aviação,
que é a atividade mais sofisticada que existe, porque ela é intensiva em dinheiro, cotada em dólares, petróleo regido pela OPEP. Super regulada também? Super regulada, intensiva em gente e tecnologia. Isso é uma coisa muito... E teve uma coisa genial, voltando um pouco ao Azul, quebrando um pouco o seu roteiro, claro, sem estresse. Teve uma passagem genial. Quando nós estávamos criando os valores da Azul, a equipe existente me trouxeram os valores. E um deles era: temos paixão pela aviação. E depois tinha lá uma frase justificando isso. Fui para casa naquela noite, botei o troço no bolso do paletó, peguei a moto, fui para casa, eu falei, se tem alguma coisa que está errada. Eu olhei e falei, não, nós temos paixão pelas pessoas, pelos clientes, pelas pessoas que trabalham conosco, pelos clientes. E isso mudou completamente a visão da companhia. Então é uma companhia que fala, caros clientes, enquanto teve uma época que as outras tentaram copiar, não saía da boca com quem lidava com o cliente, não saía de passageiros, de caros passageiros, não saía caro cliente. Então isso foi um golaço, entre muitos outros golaços, que a Azul fez. Então, só voltei essa da Azul, porque essa não dá para esquecer. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomana e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de áudio e vídeo deste episódio foram feitas por Renato Costa, Fábio Teixeira e Jéssica Caroline. A nossa diretora é a Camila Moura. O editor é Tiago Marenhous. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora. Até a próxima história.